Muy buenos días, muy buenas tardes para todas y para Bom todos. dia, boa tarde Según para la hora todos, desde donde todas, nos estén segundo o acompañando horário onde você en este importante esteja, webinar. para nos Mucho acompanhar gusto para nesse quienes no me importante conocen. webinar. Soy Leonardo Muito García, prazer para quem não me consultor conhece, internacional sou o de la Leonardo Garcia, Organización consultor Panamericana de internacional la da Salud Organização para Pan-Americana los da temas de Saúde, alcohol y sustancias para questões psicoactivas. de Quiero álcool e darles la substâncias bienvenida psicoativas. a este Quero dar as webinar y a este boas-vindas espacio a esse virtual webinar e en esse espaço donde vamos virtual a estar hablando onde sobre falaremos sustancias psicoactivas sobre y salud substâncias pública. Vamos a estar psicoativas trabajando 90 e minutos saúde con pública. expertas, con expertos, Falaremos hablando sobre com expertos, evidencia expertas reciente, sobre sobre las evidência, prioridades de la atención en salud pública prioridades y de otros asuntos. atenção em Para saúde empezar, quiero invitar al pública. doctor Renato Oliveira, Primeiro que que es eu Head gostaria de Unidad de la convidar o Salud Dr. Mental de Renato la OPS, Ribeira, para chefe de empezar con sus saúde palabras mental de da bienvenida. OPAS, Bienvenido, para doctor começar Renato. com as palavras de Muchas boas-vindas. gracias, Leo. Bem-vindo. Es un gusto Muito darles la obrigado, bienvenida Léo. Um en nombre de la prazer dar Organización as Panamericana de la Salud a este boas-vindas em webinar nome da Organização dedicado a Pan-Americana da fortalecer la Saúde a esse capacidad de nuestros webinar sistemas dedicado a de salud fortalecer a para capacidade do nosso responder sistema de desde la saúde atención para primaria a responder un desde a desafío atenção primária relevante en el a um mundo desafio y en relevante nuestra do región: mundo e el na uso de nossa sustancias região, o psicoactivas uso de y su substâncias impacto en la salud psicoativas pública, e el seu bienestar impacto y el na desarrollo saúde social. pública, bem-estar e El desenvolvimento más social. reciente informe O global mais sobre recente alcohol, salud y relatório tratamiento de global los sobre trastornos por álcool, consumo de saúde e sustancias de la transtorno OMS por consumo de muestra que los substâncias trastornos por consumo de mostra que os sustancias continúan transtornos por consumo de aumentando en todas substância las continuam regiones del aumentando mundo. na Más região de do 400 mundo. millones de Mais de personas 400 viven en milhões de trastorno por uso pessoas de sustancias vivem num y en transtorno por uso de 2019 substâncias. el No consumo de 2019, o alcohol fue consumo de responsable de álcool foi responsável 2,6 de millones de muertes, 2,6 milhões de mientras que las mortes, drogas psicoactivas enquanto as se asociaron drogas a cerca de psicoativas 600 são mil associadas a 600 fallecimientos, mil muchos vinculados a mortes, hepatitis virales, muitos vinculados a VIH, hepatite viral, sobredosis, HIV, lesiones y sobredose, suicidios. lesões En e el grupo de suicídios. No 25 a grupo de 49 25 a años, 49 el anos, alcohol sigue o siendo álcool uno de los continua sendo principales um dos factores de riesgo principais para la fatores de salud. risco para a Y en las saúde. Américas, E la nas expansión de Américas, a mercados de expansão de cocaína, mercados de metanfetamina y cocaína, opioides metanfetamina sintéticos e de opioide está sintético impactando sobre está sistemas de impactando salud que sistemas de enfrentan saúde que múltiples enfrentam demandas. as múltiplas La demandas. carga del consumo de A sustancias carga do consumo de afecta con mayor substâncias intensidad afeta com maior populaciones en intensidade a situaciones de populações em vulnerabilidad, situações de vulnerabilidade, amplificando desigualdades amplificando sociales, desigualdades económicas y sociais, sanitarias. econômicas e Y a pesar de la sanitárias. magnitud del problema, Mesmo com a existe una magnitude do brecha problema, real existe en uma el brecha acceso al real tratamiento, no acesso ao lo que significa que tratamento, muchas o que personas no significa que reciben muitas ninguna pessoas não forma de recebem apoyo nem clínico o forma comunitario nenhuma de apoio oportuno. clínico Frente ou a este comunitário panorama, oportuno. la atención Frente a primaria esse de salud panorama, a se atenção convierte en primária un de elemento saúde se fundamental. torna um elemento La detección fundamental, temprana, a el detecção tamizaje, la pre- intervención breve precoce, y la referencia tamizacem oportuna son e a estrategias referência que oportuna pueden são evitar estratégias o que reducir podem el daño. evitar ou En este reduzir o contexto, dano. hoy nos Nesse reunimos para contexto, revisar hoje evidencia reunimos para epidemiológica, rever conocer evidência experiencias de epidemiológica, conhecer países experiências y de dialogar países sobre e buenas dialogar prácticas sobre en el boas abordaje del consumo práticas de na abordagem de sustancias consumo en de el primer substâncias nivel de no atención. primeiro nível de También atenção. aprovecharemos para Também presentar la aproveitamos para actualización de los apresentar a cursos atualização dos esenciales del cursos campus virtual de la essenciais salud do pública de la campus OPS, virtual da saúde pública ASSIST da OPAS, Audit. Assist, El ASSIST Assist es una Audits. herramienta para O identificar riesgos Assist é uma asociados al ferramenta uso de para diferentes identificar riscos sustancias associados e a integra diferentes técnicas de substâncias, comunicación integra motivacional, técnicas de principios de intervención breve y comunicação enfoques libres de educacional, estigma enfoques orientados a livres de apoyar a los estigma, equipos de salud en la apoiados toma a de orientar decisiones as equipes de clínicas saúde na tomada de oportunas. decisões clínicas La actualización del oportunas. curso Audit A nos atualização recuerda de que el alcohol recurso lembra también que o es una álcool sustancia também é psicoactiva, uma substância responsable de gran psicoativa, parte de la carga de responsável enfermedad de en grande las Américas. parte de Este nas curso Américas. ofrece Esse una guía curso clara para oferece aplicar correctamente el uma guia audit, clara para interpretar los niveles fazer de riesgo y para aplicar realizar a audit, intervenciones ver breves, os pontos de eficaces risco en e la ver atención primaria de salud. formas breves e La eficazes para detección a temprana atenção brinda la primária da oportunidad saúde. de A detenção actuar antes precoce de que dá a el daño oportunidade de sea atuar antes de que o irreversible. dano seja Cada aplicación de irreversível. ASSIST, del Cada audit, aplicação do ácido cada audit, intervención breve, cada referencia oportuna puede cada referência cambiar oportuna una vida. pode mudar uma Hoy vida. tendremos la oportunidad de Hoje escuchar ciencia teremos actualizada, a experiencias de países y oportunidade nuevas herramientas para avanzar en este para camino. ver novas Quiero ferramentas agradecer para a avançar nuestros nesse panelistas, caminho.
a los colegas de los para os ministerios, panelistas, Secretaría de colegas de Salud y a cada Ministério de uno de ustedes Saúde, por acompañarnos cada y por um su de compromiso con vocês una por nos región más acompanhar e saudável. compromisso para Muchas uma gracias. região mais saudável. Muito obrigada. Renato, a ti muchísimas gracias por Renato, estas muito palabras de apertura y obrigado nuevamente a pelas cada una palavras y de cada uno de ustedes por abertura estarnos e a acompañando cada hoy, um de vocês por nos invitadas, acompanhar no dia invitados, de a hoje, que sigan invitando convidados, también a otras personas convidadas, para que se continuar unan a convidando outras pessoas para importante webinar. Y continuar yo creo que se para unindo a esse entrar ya importante en materia, webinar. E agora, para quiero entrar invitar em a matéria, Raúl gostaria de Martínez convidar del ao Campo, Raul Martim asesor de la Organización Del Panamericana de la Campo, Salud para los assessor temas da de Associação alcohol y Pan-Americana de sustancias Saúde para psicoactivas, temas quien de nos va a estar álcool e hablando sobre substâncias las psicoativas, prioridades que de falará atención sobre as en los prioridades de trastornos atenção por uso de nos sustancias transtornos psicoactivas. de Entonces, para substâncias, escuchar no sobre uso este de importante substâncias tema, quiero psicoativas. darle Então, para la ouvir esse importante bienvenida tema, eu a mi gostaria de colega, dar a mi amigo Raúl boas-vindas Martín del Campo. ao meu Raúl, bienvenido. colega e amigo Muchísimas gracias, Leo. Victor Manuel del Campo. Pues estoy aquí tratando de Muito compartir obrigado. justamente mi presentación Gostaria con de ustedes. compartilhar minha Y bueno, apresentação com yo voy a hablar de vocês. tres cosas en este Gostaria de momento. falar de três Uno coisas justamente agora, sobre justamente la carga de sobre a enfermedad carga y de mortalidad asociada al consumo doenças de drogas que justifica associadas ao consumo de la drogas, importancia que de atender justifica a el problema. importância de Número atender dos, o un problema. indicador de Número dois, cobertura del indicador tratamiento que la cobertura de Organización Mundial de la Salud ha tratamento estado que a construyendo y que Organização Mundial nosotros da hemos Saúde está construindo e obtenido que los datos nós para la región de las Américas temos y la da região das importancia de que se Américas, apliquen importância estas de herramientas aplicar como essas Audit y ASIS ferramentas como en el Audit e primer nivel de Assis atención. no Y primeiro como nível de comentó el doctor atenção, que como falou o Oliveira, doutor Oliveira, justamente hoy estamos relanzando justamente una actualización hoje en teremos español a de estos dos atualização instrumentos em de espanhol tamizaje que dos dois además instrumentos de cuenta el tamiçagem, curso que também con también tem o capacitación curso também com no solamente de capacitação, cómo aplicarlo, não sino só de también de como qué aplicá-lo, intervención mas também que hacer a partir del intervenção nivel de fazer a riesgo que se partir do nível ubica de en las risco personas a las que se tamiza. que Bueno, está nas entonces, pessoas por qué tamizadas. importa el tema Então, por que de prevención de importa consumo esse de tema drogas de en la región prevenção de desde una consumo de perspectiva de drogas salud na região pública? desde uma Bueno, pues perspectiva de los saúde trastornos por pública? uso de Bom, os sustancias son una transtornos de por las uso de causas de enfermedad y substâncias muerte é uma que das están causas creciendo más de rápido en la doença e región. morte que está crescendo mais El rápido na impacto região. incluye O mortalidad, impacto inclui discapacidad, mortalidade, violencia, discapacidade, enfermedades violências, infecciosas, doenças enfermedades no infecciosas e transmisibles doenças y não también pérdidas transmissíveis, económicas. além de perdas Y sin embargo, el econômicas. sistema de tratamiento especializado Porém, en los o países tratamento está de muy por debajo especializado de la está necesidad muito real de por baixo atención. da necessidade Generan real de costos atenção. económicos y Gera sociales custos que econômicos e superan sociais ampliamente los que presupuestos superam actuales de ampliamente os tratamiento de estos orçamentos trastornos. atuais de A tratamento diferencia desses del mito que problemas. E a existe de diferença que do es mito que existe imposible que prevenir é o impossível imposible prever, é rehabilitar a impossível alguien con un reabilitar trastorno por alguém consumo de com um alcohol o drogas, transtorno por los consumo de álcool trastornos por ou uso de drogas. sustancias son Transtorno prevenibles y por son uso de tratables, substâncias são solo que tenemos una preveníveis e brecha crítica tratáveis, só que entre temos uma necesidad brecha y el acceso a los crítica servicios. entre necessidade Además, e los acesso aos países de la serviços. región pues, han Aliás, os asumido y países da firmado região diferentes compromisos assumiram e internacionales. assinaram Tenemos la diferentes Agenda compromissos para el internacionais. 2030 de Temos a Desarrollo Agenda para Sostenible, que 2030 de contiene el Desenvolvimento objetivo Sustentável, que contém o 3.5, en donde se objetivo habla de 3.5, onde la necesidad fala de da aumentar la necessidade de cobertura aumentar a y la cobertura calidad de los servicios de e atención a de qualidade dos trastornos por serviços de consumo de atenção alcohol de y drogas. transtornos por Tenemos consumo el de Plan de álcool e Acción en Salud drogas. Mental Tem o Plano de Ação de 2013-2030 y Saúde también el Plan de de Acción sobre el consumo de 2030 sustancias e Plano de psicoactivas y Ação salud sobre pública Consumo de Substâncias 2022. Psicoativas e Saúde Ahora bien, Pública 2022. además, ya está Agora, documentándose além cuál es temos, el está impacto documentado o en salud impacto y em mortalidad saúde e del consumo de drogas mortalidade para do la región consumo de de las drogas Américas. para a região das Tenemos Américas. un artículo Temos um científico que artigo está por científico publicarse, que está por ser elaborado publicado, justamente por feito Martínez, justamente Zapata, por Martínez Oliveira Zapata y Oliveira Genis, que e ahorita no les puedo dar las Jenes. cifras Agora não exactas porque posso no se dar ha os números publicado, exatos, pero porque sí ainda quiero não foi decirles publicado, cosas mas que gostaria de las dizer implicaciones para las que políticas as públicas de implicações la para as región políticas que públicas encontramos da en região que a este gente estudio viu nesse científico de estudo carga de enfermedad y científico mortalidad. de carga de Número doença e uno, mortalidade. es indispensable que Primeiro, fortalezcamos é los programas indispensável preventivos para fortalecer los os programas adolescentes. preventivos para os Está adolescentes. bien documentada la Está carga de bem documentada a enfermedad carga que de implica doença para que los adolescentes implica que para os consumen adolescentes sustancias. que consomem Necesitamos substâncias. mejorar nuestras Precisamos estrategias de melhorar as prevención estratégias para de que los prevenção adolescentes no para que os experimenten adolescentes não con el consumo de experimentem drogas. com o consumo de Número dos, no drogas. debemos olvidar también los Dois, esfuerzos não devemos preventivos en esquecer também adultos os esforços jóvenes. Y es preventivos que em a veces adultos nos jovens, enfocamos porque às tanto en hacer la vezes prevención entre los focamos tanto em adolescentes fazer a prevenção que se entre nos os olvida adolescentes que que son los adultos esquecemos jóvenes que são os los que adultos proporcionalmente jovens como grupo que consumen más
como grupo, consumem mais álcool e drogas.
está se vendo já na carga de morbilidade e mortalidade nesse grupo. Então, temos que orientar nossos esforços preventivos de atenção para esse grupo. Aí também tem relevância as ferramentas que vamos apresentar hoje, Audit Assist, para detectar casos de forma precoce, antes de que os transtornos empeorar. No caso de mulheres também, as mulheres têm uma particular propensão a ter riscos mais rápido, inclusive que os homens, que quando consumem álcool ou drogas, o metabolismo das mulheres, as situações psicossociais que vivem, colocam elas no maior risco e um estigma associado ao consumo de mulheres que não permite a elas acessar ou procurar o tratamento. Se vê também que adultos idosos é um grupo populacional que também, na atualidade, está tendo um acelerado consumo de substâncias com consequências da saúde importantes. Tanto para o grupo de mulheres como de idosos, nós temos bem adaptado nossos programas de prevenção e tratamento. Então, estamos vendo esse fenômeno agora sem estar preparado realmente para poder atender. A carga de doenças está variando também através da região. Para a parte da Norte América, as substâncias que geram a maior carga de doenças são os opioides sintéticos e a metanfetamina, substâncias sintéticas que têm consequências negativas para os consumidores. E na Centro-América, Caribe, a carga de doenças é maior em cocaína. E na região toda, o cannabis está mostrando um aumento acelerado, gerando problemas principais entre os adolescentes. Agora, frente a isso, o que a gente pode fazer? Temos que avaliar como está a cobertura dos serviços de tratamento de saúde pública na região e, bom, temos que promover ou avaliar os serviços de acordo à disponibilidade deles, acessibilidade e aceitabilidade para ver realmente quantas pessoas podem acessar esse tipo de serviço. Bom, fazemos uma avaliação, então, dos serviços de saúde pública, de acordo com como estão agora, de acordo a 6 variáveis, se existem os serviços, prestação, força laboral, se temos profissionais ou paraprofissionais que estão capacitados para poder atender os problemas, se tem sistemas de informação, se os profissionais atendem os problemas, se tiver formas de registrar no sistema que dê informação para poder monitorar se está se aplicando ou não os programas, o acesso aos medicamentos, que é muito importante que os profissionais médicos possam ver medicamentos para receitar e, caso necessário, o financiamento, que obviamente é fundamental, e a governança, que tem um escritório para promover essas ações e também fazer o monitoramento de que estão sendo feitas da forma adequada. Isso vai levar a uma melhor saúde, melhor capacidade de resposta frente ao problema e uma maior eficácia sobre atender o problema. É um modelo que propõe a Organização Mundial da Saúde respeito a como deveria se organizar os serviços de atenção em saúde mental e problemas por consumo, que vemos uma pirâmide onde estamos promovendo, especialmente nas ações que têm a ver com o autocuidado. Se tem falhas nessa parte do autocuidado, então a atenção comunitária e a atenção primária em saúde, vejo que alguns companheiros têm conselheiros em adições que estão conectados, então é aí a atenção comunitária, o trabalho deles é muito importante nessa parte, e também para os profissionais da saúde, porque a atenção primária é muito importante. A questão é que, do nada, os governos gostariam de investir unicamente nos serviços residenciais, e justamente o que a gente viu é que é muito mais custo efetivo os serviços comunitários, que reduzem mais o consumo que o serviço residencial, que também precisa, mas não é o principal foco onde a gente tem que investir os esforços. Então, a OMS construiu esse indicador chamado SCI Sud, que é a capacidade do sistema de saúde para poder oferecer os serviços, com várias variáveis que vou descrever a continuação, e sobre isso gera uma qualificação a respeito a como que tão disponível estão esses serviços para
para poder atender transtornos por consumo de álcool ou drogas. E vemos que para a região que é parecido ao promédio mundial, realmente estamos reprovados. Não estamos cobrindo as necessidades fundamentais e básicas que tem a ver com a prestação de serviços para atender o transtorno por consumo de álcool e drogas. E baseado isso, se tiver um escritório na unidade, por exemplo, está encarregada de ver monitoramento e ver as intervenções no sistema de saúde pública, se fizeram as guias, as normas sobre qualidade de tratamento e cuidado dos direitos humanos no tratamento, se tiver serviços especializados, hospitais, centros de saúde têm especificamente serviços de atenção a transtornos por consumo de álcool e drogas, se existe disponibilidade dos medicamentos para as pessoas que precisam do medicamento e se tiver profissionais que podem ter intervenções psicossociais, que deve ser o centro da intervenções psicossociais. Se tem programas de reabilitação para a reabilitação laboral educativa dessas pessoas e se tiver os grupos de ajuda mútua também presentes nesses países. E também fazemos avaliação se são acessíveis, porque vimos também o que tem a ver com, muitas vezes, os serviços que estão concentrados nas grandes cidades e não na totalidade dos territórios dos países. Do outro lado, também estão as variáveis que têm a ver com o pessoal, o recurso humano que tem, profissional e não profissional para atenção disso. Então, o que reportam os países, existe o recurso humano, especialmente psiquiatras, psicólogos, trabalhadores sociais, médicos, enfermeiros, conselheiros sem adições, mas também muitos deles estão concentrados nas grandes cidades e não distribuídos em forma equitativa ao longo dos territórios. E, bom, se faz a comparação entre os diferentes continentes respeito a como estão as qualificações respeito à capacidade que tem instalada para a cobertura, e vemos essa segunda gráfica, que são as Américas, que de alguma forma coincide no grupo, no padrão, com o padrão do promédio mundial. Outras regiões, como a Europa, seriam as que estão com um maior avanço, e outras regiões que estão muito mais destacadas que as Américas. E, bom, nas Américas, o maestro Leonardo Garcia fez esse exercício e vemos que a nível subregional temos diferenças a respeito à qualificação que teriam os governos respeito à sua capacidade de cobertura. E, bom, o que posso recomendar a partir disso? Podemos reconhecer que tem avanços importantes, se adaptaram guias clínicas e protocolos, mas ainda tem muitos protocolos que temos que desenvolver no contexto de drogas sintéticas, no contexto de existência de novas drogas, tem ainda muito a desenvolver. Tem uma recente implementação de programas comunitários e a OPAS oferece a ferramenta do MHGAP comunitário, por exemplo, mas ainda temos que trabalhar com essa ideia persistente de que tem que investir só no programa residencial, nos tratamentos residenciais. Não, temos que investir nos programas comunitários e na atenção primária da saúde, que justamente hoje vamos falar do audit da CIS, não só do MHGAP, tem um aumento na infraestrutura e nas políticas e na detecção precoce, mas precisamos, obviamente, tem uma grande brecha a respeito à necessidade de tratamento e uma maior sensibilização de entender o problema dos transtornos mentais como uma condição de saúde e também integrá-la no serviço de saúde mental. Então, temos algumas brechas, sabemos que como trabalhar com isso e justamente podemos fazer aí fomentar a utilização de ferramentas que estão voltando para poder ter melhores programas comunitários de detecção de casos. E, bom, fecho com isso. Muito obrigado. Raúl, muchísimas gracias a ti por tu presentación. Creo que Muito obrigado, Raul, pela sua al ver tu presentación apresentação. se nota la Acho que vendo importancia sua apresentação, de vemos seguir a fortaleciendo importância de continuar los sistemas de salud fortalecendo os para el sistemas de abordaje saúde integral para a de los abordagem trastornos por integral uso de dos sustancias. transtornos por uso de Creo que hay substâncias una tarea, hay psicoativas. un reto Acho que tem uma de esa tarefa consolidación, de ese fortalecimiento. de Y bueno, continuar o para continuar fortalecimento e, con bom, nuestra para agenda, continuar com a nossa agenda, quiero o tengo el honor gostaria, de bom, tenho a presentar honra de al doctor apresentar Thomas o Baber, Dr. Thomas quien nos va Baber, a estar
que nos acompanha fazendo uma apresentação sobre atualização ou evidência mais recente ao redor de tratamentos como o Audit e o Assist. O Dr. Beivor é professor emérito da saúde pública da Universidade de Connecticut, especialista em psicologia social, ciência das adições e epidemiologia psiquiátrica. Pesquisou durante décadas e é reconhecido no campo pela sua pesquisa da mensagem diagnóstico, intervenção precoce e avaliação de tratamentos, assim como políticas sobre álcool e outras substâncias. Trabalhou junto com a Organização Mundial da Saúde no desenvolvimento de instrumentos do Audit e do Assist. Bem-vindo, doutor. So are we using your version? Okay. Well, thank you for inviting me today to talk about the audit and the assist screening test. This is really a story of my career uma in história da addiction minha science carreira because I started working na on the ciência audit das adições, when I porque eu was comecei in trabalhando training for no postdoctoral programa research Audit in quando 1982. estava no And curso de since that time, I've worked with the World pós-doutorado na Health pesquisa em Organization 1982. over the Nessa years época eu to trabalhava make com a the audit Organização along with Mundial da a large Saúde. group of Durante os anos, researchers from other eu trabalhei countries. com um grupo The grande de most pesquisadores de widely outros used screening países test que for usavam alcohol in teste the de world. triagem para So álcool, the next slide para álcool no mundo. talks about Então, o seguinte slide fala what the sobre program is o to programa, o que use a é screening e test como é usado para based o on teste information da obtained from triagem, a para obter patient or a person informação in a sobre healthcare o setting. paciente And with no alcohol, contexto the do screening test is used centro de saúde. E to com a find triagem, people who are at o risk teste é of usado para encontrar as pessoas tobacco, que estão numa alcohol, and situação de illicit drugs risco, in general, de uso de and cases of substance álcool, de dependence. drogas So today we're going to talk about ilícitas two ways e casos de to dependência de substâncias. identify Então, hoje vamos those two falar sobre duas types of maneiras para substance identificar users. esses dois When tipos de people usuários are de substâncias. identified, there has Então, as been pessoas são an identificadas. attempt which has been promoted by the World Há Health uma Organization tentativa que já foi promovida pela to Organização Mundial da develop Saúde tools para such as desenvolver brief interventions and ferramentas referral to como treatment intervenções breves that e também primary derivações a care tratamento que permitem providers que to os conduct fornecedores de time-limited atenção counseling primária for de saúde people at risk in that first possam category realizar and assessoramento para referral as to pessoas treatment em for risco people na primeira in that categoria, second com category. Next derivações ao slide. tratamento para as pessoas na segunda categoria. Seguinte slide, por favor. This whole idea of Toda essa introducing ideia de substance use and identification of apresentar problems connected with o uso das substance use substâncias, da into identificação de healthcare problemas settings associados ao uso de has been substâncias nos promoted since contextos dos centros 1982 de by the World saúde, Health foi Organization in a promovido desde four-phase 1982 pela program. Organização The Mundial da first phase Saúde, num programa de was to 4 develop the fases. As audit 4 and then fases conduct foram an para desenvolver international a auditoria feasibility and e logo reliability para study realizar in um 6 estudo de countries. The viabilidade second e phase confiabilidade nos extended 6 for países. another Essa 10 segunda years fase, que foi with ampliada por a outros 10 cross-national anos, clinical trial conducted com in 10 countries. testes, And at the ensaios same clínicos time, nacionais we worked realizados em 10 on the países e, ao mesmo development tempo, of a trabalhamos no screening test desenvolvimento de um teste de triagem for alcohol, drugs, and tobacco. So para these were álcool, parallel drogas e tabaco. projects that were Esses são organized projetos by the World Health paralelos que foram Organization. organizados pela The Organização third Mundial da phase Saúde. A was terceira fase to foi promote international promover collaborative research uma on implementing pesquisa
de colaboração internacional para implementar intervenções breves associadas à auditoria, quando a pesquisa mostra que as intervenções breves e as derivações a tratamento foram ou eram maneiras efetivas para mudar o uso de álcool e drogas, quando as pessoas apresentavam problemas nos contextos dos estabelecimentos de saúde. E a fase final, que foi desenvolvida nos últimos 25 anos, foi o desenvolvimento e avaliação de planos nacionais para treinamento e implementação do programa, sistemas de saúde e para mudar o orçamento e as políticas nos sistemas de atenção à saúde nos países para ter acesso aos instrumentos de triagem e para que fossem mais disponíveis. Então, começamos com a auditoria. A auditoria foi resultado de um estudo realizado em 6 países, em localizações de atenção primária na Austrália, Bulgária, Quênia, México, Noruega e nos Estados Unidos. O teste de auditoria foi desenvolvido com um grupo de pesquisadores desses países para incluir 10 perguntas que foram identificadas para 4 níveis de risco. Baixo risco, pessoas que não bebem frequentemente, um uso perigoso, que é o uso potencial de beber acima do limite, que poderia causar uma intoxicação ou uso prejudicial, quando a pessoa começa a ter problemas como acidentes, lesões ou problemas de saúde, e, finalmente, a dependência do álcool. Todos esses níveis são identificáveis com as 10 perguntas desenvolvidas pelos pesquisadores nos 6 países e, finalmente, foi ampliado aos outros países no mundo. O Manual da Auditoria explica o desenvolvimento do teste, descreve como usá-lo e foi traduzido pela OPAS em espanhol, português e outras línguas. A evidência científica para a auditoria foi realmente impressionante. Mais de 300 artigos científicos de pesquisa foram revisados. Houve revisões da literatura, revisões sistemáticas que resumem os resultados das referências sobre a confiabilidade do teste, a validez do teste, a precisão, como treinar as pessoas para que possam usá-los, as diferentes traduções nas diferentes línguas e adaptações aos diferentes países. Pode ser usado como um questionário e também há versões digitáveis disponíveis. Bom, essas são os domínios de conteúdo dos componentes do teste Audit e Audit C. Os domínios são frequência de consumo de bebidas alcoólicas, quantidade típica, frequência de consumo excessivo de álcool. E essas são todas as perguntas relacionadas ao consumo de álcool. Se os respondentes têm um patamar mínimo de envolvimento ou de uso de álcool, ou seja, ocasionalmente bebem de forma pesada, então as perguntas que seguem podem ser feitas. Já essas perguntas
averiguam os sintomas da dependência, como, por exemplo, controle prejudicado, aumento da importância da bebida na vida das pessoas e beber pela manhã. Finalmente, perguntas sobre problemas, injúrias físicas relacionadas ao álcool e episódios de apagamento de memória. Todos esses sintomas são sintomas exibidos pelas pessoas na situação de atendimento atendimento básico à saúde. Novamente, dois públicos foram identificados pela ferramenta Audit, que é o consumo perigoso ou nocivo e a dependência de álcool. Para cada um desses diferentes perfis, intervenções são diferentes e existe mesmo uma intervenção para pessoas que não pontuam ao patamar positivo no teste, porque é muito importante parabenizar esses pacientes e encorajá-los para não passar para além dos limites de bebida segura. Bom, toda pesquisa quanto à confiabilidade da ferramenta foi feita para garantir que esse teste identifique, de fato, problemas relativos ao álcool e ao consumo dele de uma forma que não seja variável entre momentos em que é empregado ou entre contextos em que o teste é empregado. Dessa forma, foram feitos muitos estudos que comprovaram a factibilidade do teste Audit e a consistência dele na identificação de pessoas com problemas relacionados ao consumo de álcool. Dessa forma, não há variação de identificação em função de sexo, etnia ou nacionalidade para o indivíduo que responde às perguntas e nem para a idade, assim como qualquer teste de triagem baseados em biologia para identificar, por exemplo, doença cardíaca e câncer. O teste Audit foca em comportamentos que levam o indivíduo ao risco e eles são bastante precisos e bastante consistentes entre diferentes grupos. A consistência interna do teste também é muito boa. Vários estudos já indicaram que o número de itens do teste, sendo 10, tem uma correlação muito alta entre itens, ou seja, eles medem um ou dois fatores de grande importância para o risco de problemas relacionados ao consumo de álcool. O teste também é confiável entre ocasiões de aplicação e entre contextos de aplicação para os mesmos indivíduos. O teste pode ser terminado ou como uma entrevista ou como um questionário autorrespondido ou ainda como um teste online. E houve muita pesquisa sobre a validade ou precisão dessa prova, desse teste em diferentes contextos. Como vocês podem ver, a lista das perguntas que tentam avaliar quanto as pessoas consomem em termos de álcool, os problemas pelos quais eles vêm passando e se eles exibem algum tipo de sintoma de dependência. O conteúdo do teste mede o tipo de sintoma que pode ser mensurável facilmente através da resposta do indivíduo a perguntas, e eles refletem o que se sabe hoje sobre os problemas de consumo de álcool, a teoria relacionada ao consumo crônico de álcool, aos sintomas da dependência e que embasam o diagnóstico do uso nocivo
nocivo do álcool e os sintomas da dependência. Todos esses são medidos de forma muito precisa pelo teste, e quando as pessoas respondem de forma verdadeira, como é o caso da maior parte dos respondentes, a evidência que temos é que a medida está sendo positiva e precisa. Próximo slide. Um dos primeiros testes que buscou medir a ferramenta foi feito num estudo de 10 países feito pela OMS, que comparou um grupo de controle que não recebeu nenhum tipo de intervenção com um grupo que recebeu orientações simples, ou seja, menos de 1 minuto de orientação, que encorajava o paciente que tinha um resultado positivo no teste, ou seja, que exibia sintomas de consumo excessivo de álcool no seu hábito. Por fim, um grupo de intervenção breve recebeu por volta de meia hora de orientações, e como podemos ver em tela, os participantes da orientação simples diminuiu o consumo médio de álcool por semana se comparado aos grupos controles. Houve uma diminuição ainda maior no consumo excessivo de álcool entre as pessoas que receberam a intervenção breve também. Ou seja, essas são as primeiras evidências de um estudo que começou em 1982, foi publicado em 1990 e indica a habilidade desse teste de ter uma intervenção de sucesso em pacientes que exibem diferentes níveis de severidade de abuso de álcool. Então, a evidência das revisões sistemáticas do teste indicam uma diminuição entre 10% e 30% no número médio de consumo de bebida alcoólica por semana e a proporção de participantes que diminuem os seus hábitos de consumo de álcool a níveis seguros ou moderados. Esses números são muito maiores no grupo que recebe a intervenção e, por isso, esse teste foi recomendado pela OMS para a disseminação mundial. Por fim, o teste AUDIT é o teste de triagem para abuso de álcool mais usado no mundo todo. Ele é rápido, ele é fácil de usar e relativamente livre de vieses nacionais e ou culturais. Existem também versões mais curtas que podem ser usadas em até um item de versão breve para determinar a frequência das pessoas que bebem, frequência do uso de álcool ao nível de intoxicação, ou seja, 6 bebidas entre indivíduos, e também há uma versão de 3 itens que traz as primeiras 3 perguntas como uma abordagem de saúde pública. Passando ao teste que se chama ASSIST. A OPAS e a OMS tinham muito interesse num teste de triagem de envolvimento com álcool, tabaco e outras substâncias, conhecido como ASSIST. Ele foi desenvolvido por um grupo internacional de pesquisadores e foi testado em 4 países: Austrália, Brasil, Índia e Estados Unidos da América. É um teste com 8 perguntas, disponível em vários idiomas. O tempo de testagem é de 5 a 10 minutos e realiza triagens para identificar riscos e problemas de saúde associados
associados a cannabis, todos os cocaine, tipos de substâncias stimulants, psicoativas, incluindo methamphetamine, estimulantes, tranquilizers, álcool, barbiturates, cannabis, hallucinogens, tabaco, inhalants, and cocaína, opiates. estimulantes, And other drugs metanfetamina, can be added tranquilizantes, to this and barbitúricos, substituted because alucinógenos, it doesn't seem to inalantes e make much of a opiáceos, além difference de outras depending on drogas. the priorities of Aparentemente, the não country and the faz drugs that are tanto used. diferença o It screens for consumo health risks and da problems, droga em si, and dependendo das prioridades do it país gives e a da overall droga severity que é score usada. of lifetime Esse use and teste, current use during the ele past 3 faz a months. triagem Next slide. de riscos à saúde e The problemas, World dando Health um score, Organization uma has a pontuação training de package severidade which can be geral no obtained uso from durante a vida the e no uso WHO and corrente PAHO nos últimos 3 websites. meses. The A manuals talk OMS about tem using um the pacote ASSIST de screening test, how treinamento to conduct brief que pode ser interventions, and also baixado self-help strategies via for OMS, people via with OPAS, more serious os sites alcohol dessas problems. Next slide. instituições e manuais também que ajudam The a assist aplicar o teste. items are what you Os would expect itens of avaliados pelo an attempt teste to ASSIST obtain a quick são estimate of the severity o que of se an individual's esperaria, refletem o que alcohol se and drug esperaria problems, including numa tobacco use, estimativa ou numa avaliação how breve much, da what substances have severidade been used dos over a person's problemas life, how de um often in dado the last 3 indivíduo com months o they've uso de used drogas e these álcool, incluindo substances, tabaco. whether they've Quanto, experienced quais substâncias foram craving usadas na for vida, using that ao longo da substance, vida do paciente, whether frequência de others have utilização expressed nos últimos concern, 3 meses, and whether they've desejam tried um to stop impulso de using usar each of these substâncias, substances. And problemas finally, nos últimos there's 3 a very meses, não important question cumprimento das about obrigações de intravenous manifestações de drug use. preocupação de outras pessoas, Next slide. tentativas frustradas de controle de The uso evidence for the e assist is very good, o, as it is with the o audit. uso de It's been drogas found to be reliable and intravenosas. consistent O over time teste in the same individuals, and it's been obteve found to evidências be accurate científicas in multiple positivas. countries and A countries. avaliação dele é que ele é válido, It confiável identifies e tolerant relevante substance em use, which diferentes is very países e important. culturas. Ele So, identifica o nível whereas de the risco alcohol, para the 8 audit substâncias identifies the diferentes. extent O of severity teste of alcohol audit problems, avalia a it's severidade do important problema also com o to consumo de consider álcool. whether an Também é individual is using importante other considerar substances, se o and the indivíduo assist usa gives a total concomitantemente substance outras involvement substâncias. score, E o which teste can be ASSIST used to see identifica whether o an risco de individual's cada substância polysubstance use individualmente e o can risco do be uso de múltiplas estimated, and substâncias. the intervention can be A intervenção pode ser feita made suitable for the pós-teste types of drugs that are being used. de Next slide. acordo com o tipo de droga que é There's a usado. two-item version of the assist. One Existe question uma that versão says de in the past 2 3 months itens how often have you desse used teste. A pergunta each of the número 8 dessa substances, versão abreviada, nos and últimos has a 3 meses, friend or com que relative frequência or anyone você else usou as expressed seguintes concern? These two substâncias? questions E a were pergunta found to número be 2, the algum most amigo, parente ou discriminating outra in pessoa quickly identifying já people with expressou one or more preocupação com o substance seu use uso das disorders. substâncias que Next você slide. acabou de mencionar? Próximo slide. Linking the assist scores to appropriate interventions is similar to what is done with the audit. For people who do not Isso é score semelhante ao que foi feito above com o the audit para cutoff as point, pessoas feedback and que education não têm are uma given. pontuação sobre People o are ponto congratulated for not de drinking or limite using drugs. e They are são asked to oferecidas avoid feedback, using educação substances, e também são particularly parabenizadas por não tobacco beber ou não usar and drogas. illicit Logo, drugs that can be elas addictive. são consultadas If sobre o people uso are de estimated substâncias, to principalmente be at tabaco moderate e drogas risk, ilícitas que poderiam they're ser given aditivas. Se as feedback about pessoas estão the num risco risks moderado, involved. They're given a brief intervention, elas têm and uma they can be intervenção given breve e information to logo take home podem with receber them, just informação que as vão people levar get para in a primary casa, care setting now,
E se as pessoas estão num centro de atenção primária à saúde, também vão receber tratamento para alguma condição da saúde. E para as pessoas de alto risco, também há uma avaliação adicional para levar a um diagnóstico mais detalhado, para diagnosticar, para ter outros instrumentos de diagnóstico, há uma identificação inicial do nível de risco, e se as pessoas são suspeitas de ter um problema de álcool ou drogas, então são derivadas a um especialista para uma avaliação adicional. Seguinte, Assist foi testado em 4 países, com um grupo de controle para reduzir o consumo, e houve melhoras significativas. Houve um grupo de intervenção, e desde então, muitos estudos que mostram que as intervenções breves podem ser efetivas não apenas com cannabis, mas também com outras substâncias, mas também com opioides em países como a Índia. Então, quem pode usar o audit e assist? Qualquer tipo de trabalhador da saúde. E é interessante que a OPAS agora desenvolveu uma versão virtual, um assessor de saúde virtual que se chama PowerWalla, e é um tipo de robô que pode usar a triagem e também a intervenção breve, e pode ser usado nas clínicas de atenção primária à saúde, clínicas de saúde mental, departamentos de emergência, avaliações de doenças transmissíveis sexualmente e nos hospitais. Seguinte, é precisa, mas a precisão desse teste depende do contexto. Se as pessoas recebem essas perguntas por um policial, provavelmente não vão responder de uma forma honesta, mas em um contexto de instalação da saúde, com uma boa introdução, a maioria dos países vão dar respostas honestas e normalmente vão minimizar o risco. Às vezes não comunicam a informação necessária que sugere que tem um problema ou que precisam de uma avaliação adicional. E é precisa com diferentes tipos de substâncias. E, normalmente, a melhor forma de usar essas ferramentas está explicada no manual. Se as pessoas recebem a mensagem de que a informação é confidencial, normalmente vão responder de uma forma mais precisa e sabem que, para o benefício da sua saúde, é importante que comecem falando sobre o problema que estão enfrentando e também que possam ser abertos para poder realizar uma intervenção breve, pode ser usada ou administrada de diferentes maneiras. E se se há suspeita de que há respostas mínimas, que há uma negação ou que estão mentindo, então os resultados, as pontuações do audit e do assist devem ser comparadas com os resultados dos testes do laboratório. Nesses casos, provavelmente 15 ou 20% das pessoas que negam o uso das substâncias indicam que estiveram usando essas substâncias recentemente. Isso não quer dizer que o teste não é válido para o restante 80% dos usuários. Então, em conclusão, os testes foram bem-sucedidos não apenas para ajudar aos indivíduos, aos pacientes, mas também para introduzir a triagem de abuso de substâncias, as intervenções breves, a derivação aos tratamentos, aos centros de atenção primária à saúde e a outros contextos de saúde. E isso foi uma história bem-sucedida em termos de introduzir essa identificação de problemas de uso de álcool e drogas no sistema de saúde,
como ferramenta de triagem e como técnicas de intervenção, para poder identificar de maneira efetiva os pacientes e também para poder associar as intervenções aos programas Saúde Te Assiste, que foram uma parte-chave da iniciativa SAFE da OMS, para reduzir a quantidade de abuso de substâncias no mundo, que foi reduzida houve uma redução de 10 a 20%. Com isso, eu gostaria de encerrar. Agradeço pela sua atenção e também parabenizo pela oportunidade às pessoas da região das Sopas por continuar tendo esse excelente trabalho e por continuar desenvolvendo uma estratégia para reduzir o uso de álcool e drogas no mundo. Muito obrigada. Muito obrigado. Dr. Weibor, muchísimas gracias por Muito obrigado, doutor, pela sua apresentação e principalmente por essa importante atualização da evidência dos recursos tão valiosos como é o áudio e o ASIS, não somente no primeiro nível de atenção, mas a identificação de risco. Para continuar com a agenda e complementando todo esse cenário, queremos convidá-los a que escutemos o próximo painel, que vai ser moderado por Martim de Campos, e vamos falar das experiências de alguns países da nossa região sobre a abordagem dos transtornos do uso de substâncias psicoativas no primeiro nível de atenção. Então, eu passo a palavra a Galvis. Muito obrigado. Dr. Weibor, no chat você tem muitos fãs, eles estão dizendo que é uma honra ter você. Muito obrigado. Bom, estamos muito felizes, a sala está cheia. Eu contei mais ou menos uns 30 países que se manifestaram, profissionais, conselheiros, médicos, psicólogos. Se falta alguém a ser cumprimentado no chat, por favor, se manifestem para saber quem está por aqui agora. Eu vejo que tem pessoas que usam as ferramentas que estamos apresentando hoje. Eu quero... Observem o luxo que temos agora de estar apresentando ferramentas de detecção de casos e intervenções com quem as desenvolveu. E em alguns momentos vai ter um outro especialista que é parte da equipe que foi adaptada em vários países da região. E, bom, não somente agradecer a Marcelo, ao Dr. Tomás, eu quero fazer uma menção rápida. A doutora Marcela Tibúrcio vai se aprofundar mais de todas as equipes que adaptaram essas ferramentas e avaliaram. E também Germina, que foi a diretora do nosso Centro do México, que infelizmente faleceu, mas que graças a ela, muito do que temos agora em espanhol graças a ela e podemos usar. É uma perda, mas a honramos aqui. Bom, vamos entrar a nosso painel, porque agora, para terminar esse evento, ver o que estão fazendo em diferentes países. Eu quero dizer que eu revisei as apresentações que vão compartilhar conosco agora. Eu fiquei muito impressionado do que está sendo feito nesses exemplos que trazemos. É uma ótima surpresa e primeiro eu vou apresentar a mestre quase doutora Silvia Galvis, que é mestre em Psicologia da Saúde e Prevenção, candidata a doutora em Saúde Pública e atualmente trabalha como profissional técnica em temas de prevenção no Grupo de Convivência Social e Cidadã do Ministério da Saúde e Proteção Social. Também temos Miguel Ángel,
que é do Ministério de Saúde do Peru, que é especialista em saúde pública, responsável nacional da linha de intervenções estratégicas para a prevenção e controle de uso de substâncias psicoativas da Direção de Saúde Mental do Ministério da Saúde e é ponto focal da OPAS e outras organizações. Leonardo Garcia fez um comentário no chat e reiteramos, temos interpretação em 3 idiomas, inglês, espanhol e português, e quando vocês acessam o símbolo, que é como um mundo na parte de baixo da tela, vocês podem ter acesso à interpretação no idioma que vocês escolherem. Bem-vindos a todos dos 30 países que detectamos. E, doutora Silvia, eu passo a palavra para a senhora. Temos 10 minutos para cada intervenção. Bom dia para todos e todas, todos os assistentes desse painel. Muito obrigada à OPAS por esse convite e, é claro, muito obrigada por as apresentações que já aconteceram. Eu vou continuar com a apresentação. Como vocês mencionavam, a ideia é poder mostrar quais foram esses avanços na Colômbia em matéria desses dispositivos comunitários, dispositivos que se focam precisamente nessa atenção primária e detecção precoce de substâncias psicoativas, que é o tema desse encontro. Nós, no Ministério da Saúde e Proteção Social, gostaríamos de apresentar a nossa estratégia CAMAD, uma estratégia integral, especificamente desenhada para abordar a saúde mental e o consumo de substâncias psicoativas, especialmente populações vulneráveis, promovendo os direitos humanos, o bem-estar e, é claro, a saúde pública. Em CAMAD, nós focamos principalmente nos territórios ou no nosso país, municípios que têm certas características que lhes afeta e lhes torna vulneráveis a ser afetados, como os com conflito armado, com o fenômeno do tráfico de drogas, o que apresentam altas prevalências de consumo de substâncias e outros grupos particulares. E já vamos falar sobre eles. Mas, principalmente, o que procuramos é que seja uma estratégia baseada na atenção primária, com enfoque comunitário e enfoque territorial, dando, assim, passo à atuação da saúde pública no âmbito nacional. Bom, a definição de CAMAD, como eu falava, se dirige a populações diversas em condições de vulnerabilidade diante do consumo. É um dispositivo comunitário que procura dar uma resposta integral para articular intervenções tanto coletivas como individuais e que também tem relação com o intersetorial, sob diferentes enfoques, para atender essas necessidades das populações, principalmente garantindo o direito à saúde. Então, nesse sentido que procuramos, por meio desses dispositivos comunitários, sobre a saúde pública, direitos humanos e atenção primária, facilitar a entrada e permanência nos serviços de saúde, transformar as percepções negativas para quem consome substâncias psicoativas, reduzir o estigma e a discriminação, promover o cuidado coletivo por meio de redes de cuidados, precisamente nos territórios que permitam fortalecer e reconstruir
os tecidos comunitários que foram deteriorados por esses contextos que viveram historicamente as populações mencionadas, e, finalmente, fortalecer a inclusão social e a dignidade das pessoas que já consomem substâncias psicoativas. Essa estratégia, CAMAD, foi promovida e fortalecida principalmente por meio da alocação de recursos da nação, por meio dos recursos friscos, que são para reabilitação e investimento social e luta contra o crime organizado. Então, temos dentro da CAMAD várias partes, municípios de folha de coca afetados pelo conflito armado, altas prevalências que mostram nas suas estatísticas, altas prevalências de consumo de drogas, principalmente injetáveis, comunidades étnicas indígenas, porque o nosso país é um país multiétnico, multicultural, e requer atenção a essas populações. A população privada da liberdade, incluindo também meninos, meninas, adolescentes que estão dentro do sistema de responsabilidade penal adolescente do sistema colombiano de bem-estar, e também alguns centros que procuram se impulsar, se articular diferentes dispositivos para formar uma rede de atenção em saúde. E, bom, esse ênfase é importante de mencionar, porque dependendo do ênfase de cada CAMAD, é que se fazem ações coletivas individuais que tentam chegar para os seus objetivos, justamente. Mais municípios, na maioria da população atendida e beneficiária, vem sendo dos municípios produtores da folha de coca afetados pelo conflito armado. 81,3% dos CAMAD que atualmente temos se executando, que vieram desde o 2022, foram beneficiando a população, seguido pelas áreas de alta prevalência. O que tem de importante, justamente, os municípios, é que essas ações estratégicas são baseadas na deteção precoce, informação, comunicação para a saúde, a gestão do caso, educação para a saúde e fortalecimento de redes comunitárias e, claro, das comunidades onde se desenvolvem esses dispositivos comunitários. Então, o fortalecimento de capacidade é super importante nos dispositivos, porque é a comunidade que deve ser, no final, quem tem a competência e a capacidade de gestionar o processo de saúde, que inclui uma forte participação social e cidadã nesses dispositivos. Finalmente, falando de deteção precoce, que é uma das ações que temos principais nesse ênfase do CAMAD, temos o aproximamento aos dispositivos, tamizagens de substâncias psicoativas, onde vemos agora esses elementos atualizados e também alguns tamizagens para a deteção, a triagem para o risco de detenção sexual, triagem também que tem a ver com os problemas relacionados com saúde mental. Também, após isso, dentro do mesmo CAMAD, pode-se fazer intervenções motivacionais breves e também canalização e acompanhamento de atenção aos serviços de saúde. Dentro dessas ações, podemos fazer primeiros socorros e identificação de necessidades particulares para cada um dos casos que vemos. Aqui, num panorama maior, o que atualmente temos 16 departamentos e 37 municípios que têm um CAMAD presente no território. Isso, especialmente, o mapa é muito importante, porque mostra justamente onde é que estão essas áreas de conflito armado. E o consolidado, temos 65 municípios de transformação
transformados. E temos também investimento para o 2026. Como resultados, vemos as pessoas que recebem atenção para a saúde, pessoas depois de triagem, saúde mental e diferentes indicadores para conseguir permanecer no tempo e fortalecer as estratégias. Bom, señalo aqui que da maioria de ações realizadas no Global de CAMAD com ênfase independente das ações realizadas. O segundo lugar é para as pessoas que fazem triagem em saúde mental e o consumo de substâncias psicoativas, que dá a ver o espaço desses passos em temas de triagem. Também vemos a jornada de saúde, serviços sociais que receberam informação e comunicação, as pessoas que participam, indicadores que mostram como é que é executado o CAMAD em cada um dos territórios. Essas são algumas imagens que gostaríamos de mostrar para que vocês possam ver uma imagem de como é o CAMAD. O CAMAD não é um espaço físico necessariamente concreto, como consultório psicológico, estabelecimento de saúde, mas opera, chamamos de móvel, pode ir até o território. Itinerante também pode ser, obviamente, fixo, mas se dê poder ir atrás da população, em especial aquelas populações que têm muitas mais barreiras geográficas para o acesso à saúde. Então, essas estratégias de corte comunitário, de fortalecimento das comunidades, para nós são primordiais e fazem parte atualmente das nossas estratégias bandeira. E para conseguir justamente a atenção primária de saúde, faz parte também dos CAMAD que eu falei anteriormente. E trago fotografias de diferentes unidades para que vejam que o mais importante desses dispositivos é justamente o fortalecimento de redes, a comunicação, a escuta ativa e, claro, a contenção comunitária nessas situações particulares que temos, como o consumo de substâncias psicoativas e, claro, saúde mental. Então, a triagem faz parte de todo um processo, claro, mas é complementado e se ajuda com outras estratégias, intervenções para conseguir essa rede de apoio, de cuidado coletivo. Muito obrigada. Excelente, muito obrigada, doutora. Muito interessante o que vocês fazem para que vejam, inclusive, redução de danos estão trabalhando. Então, primeiro nível, realmente. Obrigada. Agora temos nosso companheiro do Peru, Miguel, por favor. Muito obrigado, Raul. Parabéns a Silvia pelo trabalho que está fazendo na Colômbia. Muito obrigada. Bom, eu queria cumprimentar todos os irmãos da nossa querida América. Obrigado, Raul, pela oportunidade de cumprimentar todos, desde o Ministério de Saúde do Peru e da Direção de Saúde Mental, em nome da nossa diretora. Bom, nós queremos compartilhar com vocês que, efetivamente, o álcool é uma das substâncias, junto com as outras drogas, que mais dano causa no nosso país, produz no nosso país. Na região andina, temos um território acidentado, isso permite que tem muitas diferenças entre as pessoas que estão no litoral, na serra e na Amazônia do nosso país. As diferenças também são feitas pelas estradas, que são muito curvas, pronunciadas,
E tem um fator também que afeta a saúde da pessoa que consome, que pode provocar um outro dano, pode ser a cirrose, intoxicações, outros fatores como a violência, acidentes de trânsito. E todos têm uma relação com o consumo de álcool. No meu país, o Peru, o consumo de álcool está vinculado diretamente a muitas condições de saúde. Entre as principais, entre as setas de cor vermelho, são os anos de vida perdidos por mortes precoces e discapacidade. E aqui na população geral, a dependência de álcool tem o 7º lugar, depois está a cirrose, abuso de álcool e outros problemas. Acidentes de trânsito estão no lugar 9. Esse é o estudo de carga feito no Peru no 2019. Como repito, a população geral, mas se tiramos o extrato dos anos de vida perdidos por morte e discapacidade, estão só na parte de 15 a 44 anos. Veremos que os acidentes de trânsito estão em primeiro lugar, depois a dependência a álcool, alguns lugares depois, abuso, violência, adição. Então, essas características, essas propriedades que vemos afetam diretamente a saúde e condicionam também que o nosso país, que parecemos, estão na pobreza, afetados pela falta de saúde e a morte. Somamos a isso também que tem pessoas inescrupulosas, sem escrúpulos, que misturam álcool metílico com outras substâncias. Isso também leva à morte. No ano 2022, mais de 20 pessoas morreram dentro da região de Lima, como a região de Huánuco, no Peru, porque morreram por intoxicação de álcool metílico. Isso também, mais de 100 pessoas ficaram cegas porque um produto que tinha um controle sanitário, acho que foi feito de forma ilegal, chegou até as lojas distribuidoras. Frente a isso, no Peru, desde o ano 2012, com passos fortes de 2015 até agora, vimos implementando uma reforma da atenção à saúde mental, graças à Lei 29.889, e a criação dos Centros de Saúde Mental Comunitária. Depois, no 2019, a Lei 30.947, com seu regulamento 2020. Adicionalmente, se construiu um marco normativo que é assistência que ajuda nossas intervenções. Também graças ao desenvolvimento de um programa de orçamento desde o ano 2014, que foi o ano que foi criado e entrou em uso. 2015, podemos atender a nossa população afetada por saúde mental, e temos um projeto que é 3.881 pessoas com transtornos mentais e comportamento devido ao consumo de álcool e tabaco tratado oportunamente. Isso quer dizer que antes de 2014, saúde mental e as afecções, como também aquelas pessoas que estão afetadas pelo consumo de substâncias psicoativas, não tínhamos um fundo econômico próprio para sustentar as nossas atividades. Só agora, com o programa de orçamento do 2015, começamos a injetar economicamente orçamento para as diferentes regiões do nosso país para poder contratar profissionais, implementar serviços, e também implementar hospitais e outras carteiras que veremos.
Em relação ao produto das pessoas com transtorno mental, pelo comportamento devido ao consumo de álcool, temos uma carteira que cobre atenção ambulatória, tratamento com internação e reabilitação. Na atenção ambulatória, temos intervenções breves motivacionais para pessoas com consumo prejudicial de álcool e também intervenção para pessoas com dependência, álcool e tabaco. Isso é realizado no primeiro nível de atenção, centros de saúde mental comunitária. Também temos o tratamento com internação de pacientes com transtornos. Há alguns anos só tínhamos 3 hospitais que podiam atender a casuística e a problemática de saúde mental, que estão centrados em Lima metropolitana. Com esse programa orçamental, podemos implementar mais de 50 unidades de hospitalização nos hospitais das distintas regiões, mas fomos fortalecidos com uma unidade de atenção em saúde mental e adição. Podemos contratar enfermeiras, técnicos para prestar atenção nos 3 turnos e também para ter insumos como camas e outros materiais que são necessários para poder internar as pessoas, além de implementar os espaços e serviços. E também temos a reabilitação psicossocial com pessoas com transtorno de comportamento devido ao consumo de álcool. Tudo isso está ligado a indicadores e vamos medindo essa implementação e o progresso, os nossos profissionais na atenção aos nossos usuários. É assim que consideramos de muita importância a triagem para a detecção do consumo de substâncias psicoativas. Assim, o AUD e a CIS, nos anos de 2020 até 2025, que temos de janeiro a novembro, viemos implementando paulatinamente o apoio por meio de instrumentos audit e assim temos uma curva progressiva. A coluna de laranja são os audits positivos, em média tem 3% de todos os audits aplicados. Nós, como país, temos uma prevalência tanto de consumo de risco como de consumo de dependência ou pessoas com dependência, de aproximadamente 9%. Assim que a nossa tarefa é continuar fortalecendo as competências profissionais do pessoal de saúde de primeiro nível de atenção, para que eles possam ser mais efetivos no momento de utilizar os instrumentos. Desde o ano 2006, que viemos implementando normatividade no Ministério da Saúde, consideramos ao Audit também ao Audit C e novas propostas, como documentos daqui do Ministério, na direção de saúde mental, consideramos o ACIS. Além disso, as intervenções breves, que são muito importantes e necessárias, tudo que se recomenda que o usuário possa necessitar. No Ministério da Saúde, também solicitamos contar com testes rápidos qualitativos para detectar cocaína, maconha e benzodiazepinas. Em 2023, adquirimos um lote de 120 mil testes e podemos distribuir em todos os serviços do primeiro nível de atenção e a centros de saúde mental comunitária, para que possam ter ferramentas para detectar, diagnosticar e também fazer o acompanhamento dos usuários que já estão fazendo tratamento por consumo de substâncias. Também fizemos testes rápidos, as necessidades do Instituto Nacional Penitenciário e outros programas juvenis.
Para o nosso país, a principal substância que é consumida por nossos usuários é o álcool, segue por múltiplas drogas, pessoas que consomem cannabis e álcool, cocaína e álcool. Acreditamos que ainda temos um trabalho muito grande no que corresponde a fortalecer as competências, porque temos uma alta rotação de profissionais, implementamos muitos serviços, mas esse implementar os serviços também leva ao risco de que o nosso profissional queira estar perto dos seus domicílios e temos que fortalecer e realizar o acompanhamento. Temos centros de saúde mental comunitários. Cada centro de saúde mental comunitário tem um serviço para atender crianças e adolescentes, outro para adultos e idosos, um para atender a adições e outras que consomem substâncias e outro para mobilizar a comunidade. É como uma casa, é um estabelecimento pequeno, mas somente de saúde mental. Ele está inserido na comunidade, ele coordena com centros de saúde, postos de saúde e hospitais, se tem que fazer uma referência. No Peru já temos 300 centros de saúde mental comunitária, como eu contava com o programa orçamentário, 170 mil no controle de saúde mental de 2015, podemos implementar os 123, assim como as primeiras unidades de hospitalização de saúde mental e lares protegidos. Atualmente contamos com mais de 300 centros de saúde comunitária e mais de 50 unidades de atenção mental. Necessitamos implementar mais serviços, o país necessita de mais de 600 centros, estamos na metade, mas devemos continuar com essa tarefa. Essas são as intervenções que realizamos com nossos usuários, tanto em intervenções breves, o pacote de atenção, um aconselhamento e 4 intervenções breves para as pessoas que têm intervenção por dependência. Fazemos com eles consultas médicas, entrevistas motivacionais, 4 psicoterapias e consultas individuais. Os códigos que aparecem são para que usemos no sistema de informação GIS e para a reabilitação de pessoas com transtorno pelo uso de álcool, temos 10 psicoterapias grupais e 2 intervenções familiares. Em relação às intervenções breves que realizamos com as pessoas que têm diagnóstico de consumo prejudicial e dependência, também fomos incrementando nos últimos anos. Temos uma experiência parecida em todos os países pela Covid. Em 2020, viemos sustentando e aumentando as intervenções breves. E agora temos, finalizando 2025, mais de 18 mil. Mas, entretanto, temos uma grande lacuna. Essas são regiões do meu país, cada um dos departamentos. Lima está distribuído em 4 partes, norte, centro, sul e este, e também a parte de Lima das províncias. O que está na cor laranja é a necessidade que a população tem de ser atendida, e em azul é o que nós conseguimos atender com os serviços. Necessitamos continuar fortalecendo as competências do pessoal e incrementar mais serviços. Nós, como Ministério da Saúde, dizemos que o consumo de álcool é a causa de uma alta carga de mortalidade e doenças no Peru, com mais de 300 mil anos de vidas perdidas por morte e incapacidade. O Peru é um dos países da região das Américas com maior consumo e a segunda maior de consumo de álcool. Temos desafios, e os desafios são reduzir essa problemática,
é, devido ao risco que temos das pessoas no país pelo consumo de álcool, que gera perdas e danos. Também é promover a implementação de políticas públicas efetivas e a melhoria da atenção, sensibilizar sobre os riscos do consumo de álcool, além de fortalecer o acompanhamento clínico psicossocial e um centro de saúde mental comunitário especializado tem o compromisso de assistir tecnicamente e capacitar os estabelecimentos de primeiro nível que não são especializados, como centros e postos de saúde. Proporcionar informação e recursos aos profissionais da saúde, também contar com profissionais capacitados, com mais profissionais. Necessitamos ter mais profissionais para ajudar nesse trabalho missioneiro de atender e poder transmitir conhecimentos e também melhorar a qualidade da atenção, que é a razão de ser dos Ministérios da Saúde. Muito obrigado a OPAS, a Raul e a Leonardo pela confiança. Muito obrigado e boa tarde. Muito obrigado, Miguel Ángel, e cumprimentos a toda a direção de saúde mental. Eu acho que podemos ver o que é muito interessante nas duas apresentações que tivemos, a de Silvia e de Miguel Ángel, que se pode utilizar esses serviços de saúde pública para poder implementar esses protocolos de intervenções, que são dois exemplos excelentes dos esforços que estão sendo feitos. E no chat, precisamente, comentavam que ver essas duas experiências ajuda os outros países também a se motivar e aprender de como pode ser fazer um roteiro para isso. Vamos partir para a sessão final. Eu vou guardando as perguntas para quando encerremos o webinar. Vou dar a palavra a Leonardo para que faça a apresentação da nossa última expositora. Obrigado. Obrigado, Raul. Eu quero apresentar, antes de apresentar a doutora Marcela Tibúrcio, recordar que temos interpretação em inglês, em português, e também recordar que essa sessão vai estar gravada e vocês podem ter acesso à gravação pela página que vocês se registraram e tem a gravação nos 3 idiomas. Damos as boas-vindas à doutora Marcela Tibúrcio, do Instituto Nacional de Psiquiatria, Ramón de la Fuente do México, que vai falar sobre a atualização dos cursos que se encontram no campus virtual de saúde pública, Audi e Assist. Doutora Tibúrcio, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Em virtude que o tempo está apertado, eu vou tentar ser muito rápida e podem mandar as suas perguntas. Eu vou contar rapidamente do que se trata essa atualização e um pouco sobre a história de como surgiram esses dois cursos, o Assist e o Audit, que como já nos explicaram ao longo de toda essa sessão, a importância que tem esses instrumentos para a detecção precoce de diferentes níveis de riscos associados ao consumo de substâncias e do álcool, em particular no caso de Audit, e como está a identificação do nível de risco, que isso é a base para intervenções breves em atenção primária e como isso pode conduzir à redução de problemas que se relacionam com essas condições. Temos muita evidência de que são eficientes, aplicáveis de uso gratuito, e fizemos uma história de como foram esses pacotes de intervenção, e justamente na fase 3, que eu menciono, que é o desenvolvimento de pacotes de implementação, que acompanhassem a distribuição dos instrumentos de detecção, pois é onde nós
como instituto, incorporamos como centro colaborador no tema de capacitação e pesquisa em saúde mental. Esse contato inicial foi por meio da doutora Maristela Monteiro, quando era assessora regional. Na primeira fase, eu vou comentar, e aqui aparecem muitas das pessoas que foram fundamentais no desenvolvimento desses cursos, e da mais recente, que é a versão que vai ser elaborada proximamente, está Nora Martínez, que também agradeço por ter me ajudado nessa apresentação, doutor Zapata, que entrou em contato conosco para essa atualização, Miriam Arroio, Perla, Merina, Natália, e é claro, todo isso começou com a supervisão, a coordenação da muito querida Guilhermina. Nessa primeira reunião regional para o desenvolvimento do pacote, a doutora Monteiro nos pediu que desenvolvêssemos um conteúdo, particularmente para o curso Assis, para capacitar a pessoal de saúde na atenção primária e no uso dessa ferramenta e nas habilidades básicas para fazer uma intervenção breve. Fizemos um primeiro rascunho, depois colocamos a discussão com um grupo muito amplo, que vocês podem ver quais são todas essas pessoas, muito queridos amigos agora, e discutimos o conteúdo da estrutura desse curso, que tinha 5 módulos, e depois dessa primeira discussão, fizemos as correções necessárias, revisamos e redistribuímos a estrutura do curso em consenso com todos esses profissionais. Posteriormente, essa segunda versão revisada, que está aqui, colocamos num DVD, era a tecnologia que estava disponível naquele momento, e já tínhamos corrigido parte dos conteúdos, então fizemos grupos focais em diferentes países nessa fase de validação dos conteúdos. Participaram Brasil, México, Chile, Uruguai, Peru, no total de 34 profissionais, no Centro Coordenador do México, a doutora Monteiro, e fizemos uma série de guias técnicas para facilitar esse convite. E surgiu a terceira versão do curso Assis, que foi finalmente aqui foi montado o campus virtual da OPAS, e durante muitos anos, desde 2011, como uma fonte muito importante de capacitação para profissionais da saúde, na utilização dessas ferramentas. O formato que ficou estabelecido é um vídeo com as apresentações que vão nos guiando por meio de diferentes elementos do pacote. Tinham conteúdos específicos por módulo e uma avaliação para cada módulo. No entanto, a atualização e todas as inovações tecnológicas que foram acrescentadas nos últimos anos fizeram com que essa tecnologia não seja tão agradável e amigável para os usuários, e mudou a epidemiologia, os problemas associados ao consumo de substâncias. Então, o doutor Zapata entrou em contato conosco para que fizéssemos essa atualização dos conteúdos. Então, fizemos particularmente novas guias clínicas, incluindo informação mais atualizada de como se apresenta atualmente o consumo de substâncias. E, além disso, nos encarregou a atualização do curso
audit não tínhamos feito ainda, teve uma equipe no Brasil, estamos modernizando a metodologia dos dois cursos, com um desenho melhorado, baseado no desenvolvimento de competências. Fizemos módulos mais curtos e dinâmicos, com vídeos explicativos, com avaliações formativas que permitam verificar o desenvolvimento de competências para aplicação do instrumento e as habilidades básicas para intervenção breve. E também incluímos material descarregável e aplicável na prática e perguntas que vão guiando a reflexão ao longo de todos os módulos. Quais vantagens tem? A experiência do usuário é melhor, tem maior aplicabilidade clínica, facilita a capacitação rápida. Além disso, tem um sistema de certificação automática, uma vez que termine os módulos e obtenha 70% pelo menos de qualificação aprovatória, podem descarregar rapidamente o seu certificado de conclusão de curso e podem descarregar a informação, os instrumentos, os guias, etc., para que possam usar nos serviços. Assim é como aparece. Aqui vocês veem como está o curso virtual para capacitação de Assis em áudios. Eu quero aproveitar a colaboração de Karina Rodrigues, do campus virtual, e de Leonardo, que estão nos apoiando muito nessas questões, e vai estar disponíveis a partir de janeiro do próximo ano, já muito em breve, cursos de autoaprendizagem gratuitos dirigidos a profissionais da saúde, de saúde mental, tomadores de decisões e beneficiários. Os beneficiários disso podem ser diferentes grupos. Tem em torno de 10 horas completar todas as atividades. E aqui são os módulos, como vocês veem, são 4 módulos, módulos já não são 5. Essas são as características mais importantes desses cursos que nós esperamos que sejam de muita utilidade para que possam capacitar seus alunos, colaboradores. Esse é um exemplo de como está agora a tecnologia que nós usamos, a plataforma que foi criada para o desenvolvimento dos conteúdos, os temas mais centrais, porque o consumo de substância é considerado um problema de saúde pública. Podemos clicar nos diferentes elementos, em diferentes temas, e vai nos explicar, porque é uma carga para o sistema de saúde. Se clicamos aqui, explica com números, com dados atualizados, por que se considera que é uma carga para os sistemas de saúde. No caso, por exemplo, do tabaco, quando aparece esse logo, quer dizer que podemos fazer clique, nos dá mais informação, visualmente é muito mais agradável, colorido, com o sentido de explicar graficamente quais são os níveis de consumo, quais são as necessidades de atenção a cada um desses níveis, e também vai dando ideias de como começar a conversa sobre o consumo de substâncias para introduzir a possibilidade de aplicar os questionários, os instrumentos de triagem e também fazendo avaliações, o que tanto sabemos em relação ao consumo de álcool e seus efeitos no organismo. Nos dá exemplos do que é uma bebida padrão, como calcular o número de consumo básico que podemos ter. Enfim, vai nos guiando de uma maneira muito mais agradável e vamos desenvolvendo as habilidades básicas para oferecer uma ajuda em diferentes ambientes. E parece que já podem se inscrever, ainda que o conteúdo não esteja totalmente disponível. Vocês já podem ir se inscrevendo para quando estiver pronto. Eu espero que vocês usem muito, como o Dr. Zapata e a doutora Marcela Monteiro. É um dos temas que mais se entram ao campus virtual. Eu espero que essa nova versão
seja muito boa para vocês, seja muito útil, que vocês gostem, para todas as atividades que têm que ser realizadas nesse sentido. Muito obrigado, doutora Marcela, pela sua apresentação em relação à atualização, e que foi um trabalho árduo, mas já temos esses dois cursos tão importantes, ferramentas como o ACES e o Audit atualizadas, e para ir fechando, porque já estamos passando do tempo, eu quero passar a palavra a Raul, para que possamos encerrar esse espaço e também que ele possa informar como podemos nos inscrever para participar nesses novos cursos de ACES e Audit. Muito obrigada, doutora Tibúrcio, que, na verdade, as melhoras que fez ao curso são realmente impressionantes e tem toda a razão, são nossos cursos estrelas, são nossos cursos mais utilizados, porque dão ferramentas muito concretas e eu muito obrigada realmente, muito obrigado realmente e parabéns. Os cursos estão agora nós estamos verificando que não tenham nenhum erro, mas, no entanto, o campus virtual de saúde pública da organização abriu uma página onde as pessoas interessadas possam, de uma vez, se registrar e, dentro de 2 ou 3 semanas, quando o curso estiver aberto, vão receber um e-mail para que se inscrevam formalmente. Por favor, eu pediria para os interessados que utilizem esse QR Code que está aqui na tela, um para o curso de Audit e outro para de ACES, e aí registrem os seus dados e já vão estar pré-registrados para os cursos. Agora que já nos acostumamos a nos pré-registrar, e agora é o que vamos fazer agora, porque nos interessa divulgar esses cursos que são excelentes. E se a engenheira Karina Rodrigues está aqui no chat, vocês podem fazer qualquer pergunta se tem problemas de acesso ao campus virtual. Eu preciso encerrar o evento. Vamos deixar um pouquinho mais, um tempinho mais aberto para vocês terem acesso ao código QR. Eu gostaria de agradecer aos expositores que nos acompanharam hoje, a Marcela Tibúrcio, a Renata Oliveira, a todos, na verdade, muito obrigado pela sua participação. Foi um luxo ter a todos os companheiros do Departamento de Doenças Não Transmissíveis que nos ajudam a organizar tudo isso. Silvia e Núbia, que nos acompanharam por aqui. E, claro, a todos os companheiros dos escritórios do país que nos ajudaram também a organizar e a difundir o evento, e todos os companheiros do público, os profissionais, os conselheiros, as autoridades que estiveram aqui, os estudantes, as organizações. CICAD também nos apoiou de maneira muito importante no projeto Ombre. A todos eles, muito obrigado por me ajudar a organizar e a divulgar esse webinar. Então, aqui estão as ferramentas que estamos oferecendo, os cursos, temos os melhores expositores para mostrar como desenvolver essas ferramentas, países que mostraram suas experiências. Esperamos que tenha servido toda essa experiência e, como reiteramos, esse webinar fica na página da OPAS para que em qualquer dos 3 idiomas, espanhol, inglês ou português, vocês possam voltar a revisar quando quiserem. E muito obrigado por todas as palavras bonitas e os parabéns que todos que nos deram por chat.
Muito obrigado. Em janeiro, fevereiro, vamos convidar para os próximos webinars. Temos outros sobre álcool, drogas, e para nós, esse é um método muito importante para poder divulgar as nossas ferramentas para a região, e existem outros cursos. Nos mostraram uma captura de tela de outros cursos, e nós estamos cuidando muito para que tenha a melhor qualidade. Muito obrigado a todos, que passem umas felizes festas e continuamos em comunicação. Muito obrigada. Muito obrigada. Até logo. Cumprimentos, até a próxima. Obrigada. El ingeniero quiere comentarnos algo. Karina, adelante, por favor. Para os participantes que estão perguntando no chat, é um registro. Esse registro, você dá clique em registrar, e em janeiro, quando se abre o curso, a lista dos participantes que se registraram hoje vão receber uma mensagem, um e-mail, onde fazemos o convite, dizemos que o curso já está disponível e que já podem se matricular. Seria somente isso, é um pré-registro para quem quiser que fique na base de dados que vocês estão interessados, e nós vamos entrar em contato quando o curso abrir. Para saber de primeira mão. Muito obrigado a todos. Se puderem dizer que estiveram na atividade do webinar, podem enviar a lista e nós fazemos. Se tiver, bom, eu tendo a lista dos participantes, eu também envio e-mail para avisar. Nós podemos mandar em janeiro um link para todos os participantes do webinar. Exato. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde. Muito obrigado a todos e a todas. Felizes festas. Nos vemos